O pagamento do 13º salário vai injetar mais de 3 bilhões na economia de Mato Grosso. Para o trabalhador, o valor é muito importante, mas assim como qualquer renda extra, precisa ser planejado. E qual é a melhor forma de usar? E é para responder a essa e outras perguntas que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Presidente, o que é que um especialista pode dizer aí ao trabalhador que vai receber daqui a uns dias o 13º? Pois é, dinheiro extra. Estamos extra. falando de dinheiro que não deveria ser usado para alguma coisa do passado, chamamos isso de dívidas, né? É mais ou menos andar para frente olhando para o retrovisor, vai bater. Mas se isso estiver acontecendo, o caminho é a gente realmente fazer uma grande faxina financeira. As famílias estão doentes no que se refere à educação, do seu dinheiro que ganha e o seu dinheiro que gasta. O 13º em 1962, faz tempo, hein? Quando foi lá conquistado pelo trabalhador, era para a finalidade de sonhos, de projetos, virada de ano, até para ajudar o começo do ano, que tem lá IPVA, IPTU. Hoje o sonho é pagar a dívida. Hoje o sonho é pagar coisas do passado, né, Lúcio? Então, está aí uma situação que nós precisamos realmente encará-la. Se o seu último 13º for utilizado para pagamento de dívida do passado, está na hora da gente mudar esse cenário. Somente você reformulando a forma de usar o dinheiro, chamamos isso de educação financeira. Qual lugar que eu estou colocando hoje o meu dinheiro, o meu recurso financeiro? Se eu estiver gastando mais do que eu estou recebendo, é muito provável que eu vou gastar também o 13º. Aí vem uma outra pergunta de fim de ano. É possível aquela pessoa que tem dívidas, que vai usar inclusive o 10º para pagar boa parte dessa dívida e já começa uma outra dívida no ano anterior, é possível essa pessoa organizar a vida financeira, começar 2020 de uma forma diferente ou não? Porque tem gente que fala assim, olha, eu acho que para mim não tem mais jeito, eu vou trabalhar para pagar conta e dívida. Então, é um hábito já do brasileiro, somos mais de 64 milhões de brasileiros que perderam a capacidade de pagamento dos seus compromissos. Chamamos isso de inadimplência, nome sujo. E essas pessoas realmente não têm a menor chance. Se pegar o 13º e for pagar dívidas do passado e não resolver o problema na sua causa, dificilmente nós vamos conseguir ter êxito nessa operação. O caminho, às vezes, é devo, não nego, pago quando e como puder, pegar o 13º para construir um novo jeito de fazer. Mas aí precisa o envolvimento de quem? Da família. A família é o esteio principal desse processo. Porque 80% do consumo de nossas famílias se dá dentro do próprio lar. Isso significa, então, que eu vou ter que envolver a família e reduzir os excessos de gastos. Hoje, permeiam em média de 20%, 30% de tudo que se consome em casa tem excesso. Então, nós precisamos da ajuda das crianças, dos jovens, o cônjuge tem que se somar para que a gente possa realmente fazer uma grande faxina. Existe um excesso. A inflação que nós temos no Brasil é muito maior do que a inflação declarada pelo governo. Então nós temos que tomar uma decisão realmente cirúrgica, vai ser amarga, não tem remédio amargo para isso, remédio doce para isso, é remédio amargo, né? Então nós vamos ter que fazer uma ação conjunta com a família. Por isso a educação financeira é tão importante, porque ela lida com o comportamento, com os hábitos, e não somente com o recurso de cálculo, planilha e matemática. E grande parte da população brasileira, e os índices mostram isso, né, estão no vermelho, com muita conta para pagar. O senhor falou agora há pouco aí de nome sujo. E o senhor é autor de um livro onde a polêmica começa no próprio título. Nome sujo pode ser a solução? Será? E eu coloco aqui no rodapé, eu estava mostrando para a Nayara um pouco antes, quem não tem dívida que atire a primeira pedra, né? Na verdade, todos temos dívidas. O problema é quando eu ultrapasso o limite da minha capacidade de pagamento dessas dívidas. Quem disse que financiar uma casa é uma coisa ruim? Aliás, a única chance de um brasileiro comprar um imóvel é fazendo uma dívida alongada. O que nós temos que ter consciência é que quando eu estabeleço uma dívida, como eu passo o meu cartão nesse momento lá, pagando qualquer tipo de despesa, serviço ou produto, eu estou lá constituindo uma dívida.
E essa dívida relacionada com o meu mundo que eu ganho, ela não poderia ser maior do que 20%, 30% do meu ganho. E tem muitas pessoas que já ultrapassaram 50%. Ela começa o mês já com 50% de dívidas já contraídas de alguma coisa que ela comprou no mês passado ou até anos passados. E esta relação ela não casa. Por isso, a necessidade do comportamento, os hábitos, as atitudes de consumo não foi ensinada quando criança. Esse é o grande problema. Agora, falando desse atual cenário, o senhor falava da dívida, né? Falando para quem, por exemplo, quer fazer um financiamento, para quem tem um sonho da casa própria. A taxa Selic está a 5%, a menor da história. O Brasil, então, caminha numa direção de reformas. O governo federal vem apresentando reformas e também um pacto federativo que deve atingir estados e municípios. É possível fazer uma previsão de como vai estar o Brasil economicamente falando e até mesmo o impacto disso para a vida desse cidadão que quer, por exemplo, fazer um financiamento a longo prazo? É possível ver aí, fazer esse diagnóstico, doutor? Sem dúvida. O momento é muito propício para você fazer e constituir uma dívida alongada de 20, 30 anos numa taxa Selic de 5, que provavelmente até aí, começo do ano, ela possa girar aí em torno de 4,5 até 4. Isso significa, então, um alongamento de dívidas com projeções interessantes. Então, é importante sim. Agora, e quem já fez essas dívidas quando ainda a Selic estava lá a 12, 14,25, como ela já chegou? Hora de fazer portabilidade. Hora da gente buscar por essa portabilidade. Significa trocar dívidas do passado por condições melhores de fazer a dívida do presente, ou seja, e olhando para o futuro com taxas menores. Eu acho super importante nós termos essa situação normalizada e olhando para frente, fazer um financiamento de uma dívida de uma casa própria hoje é muito interessante. Falo até mais, se eu tiver 100 mil reais para comprar aquela casa própria à vista e se eu olhar muito bem, eu daria 20% de entrada aqui, compraria essa casa financiada e ficaria com o dinheiro guardado, aplicado, mesmo ainda que as taxas não sejam tão convidativas. Mas é importante, quem tem o poder, quem tem dinheiro, tem força. Quem deixa de ter, perde o controle e fica na dívida. Opinião de um especialista. O senhor falou em financiamento bancário. Nessa ponta aqui, nós temos o governo tributando o consumo e aí o castigado, o maior castigado aí é o trabalhador. Nesta outra ponta aqui, nós temos os banqueiros com lucros exorbitantes. Tem que mudar isso? Deveria. O problema não está exatamente nessa equação da Selic. O problema é que quando você olha um cheque especial a 12%, 13%, 14%, 15%, até emprestando para negativados a 20%, 22% ao mês, você olha por que está tão alta essa taxa? Devido à inadimplência, devido à falta de pagamento por parte daqueles que contraíram seus créditos. Então, o risco de uma inadimplência, ele é muito grande. Ela não está calçada, por isso, senão nós teríamos os empréstimos em cima de Selic 5% ao ano. Mas isso não acontece em virtude até mesmo de uma não sustentabilidade por parte das pessoas no que se refere ao seu recurso. Quer dizer, no papel é 5% ao ano. Aí quem ganha na prática ao ano. É 15% ao mês. É isso aí. Infelizmente, Lúcio, nós temos essa disparidade em virtude da ausência pura de educação financeira, porque as nossas inflações das nossas casas, a sua casa, certamente tem hoje uma inflação de 15% a 20% todo ano. Aumenta-se tudo na nossa casa em 15% e 20%, e nós temos uma inflação declarada pelo governo de 3,7%. Isso não é uma verdade. Por isso, o brasileiro perdeu, em média, nos últimos 5 anos, 70% a 80% do poder de compra. O que eu comprava com R$100 há 5 anos atrás, hoje eu compro apenas 20% da quantidade. Muito obrigado pela presença e pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.